A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube e do nosso Instagram. Ontem nós líamos Jesus contemplando Jerusalém lá do Monte das Oliveiras e ele chorou. Aí é muito importante a gente parar para pensar nesse gesto de Jesus, um gesto humano, a sua humanidade. Ele era o Messias, Deus, mas também homem. E como pessoa humana, ele entendeu a situação, povo, situação de, como a gente via na cidade de Jerusalém, ela vivia a contradição de ser considerada a cidade santa e, ao mesmo tempo, ela abrigava dentro dos seus muros instituições promotoras da dominação. Por isso, ela não consegue identificar naquela visita de Jesus à sua cidade, a ela, a possibilidade de iniciar ou trilhar um caminho de paz e justiça. Aí vocês veem agora que Jesus não só contemplou e chorou, mas agora ele entra na cidade e vai ao templo, que é o lugar central para o judeu. Tem que visitar o templo. Nós temos as nossas igrejas, as nossas paróquias como cristãos, e Deus está lá no sacrário, esperando também a nossa visita. É muito importante a gente ver isso. Jesus era judeu e ele, como instruído na lei, ia ao templo. Por ocasião da Páscoa, era uma visita obrigatória, a não ser que não tivesse condições nenhuma, mas era obrigatório. Todo ano ia a Jerusalém celebrar a Páscoa dentro do templo, oferecer o seu sacrifício. Jesus cumpria tudo direitinho. E agora ele está lá. Mas quando ele chegou, o que é que ele viu? A gente leu aqui no Evangelho, vendedores, pessoas se aproveitando da situação de muitos que vinham de outros lugares para trocar o dinheiro. Aí tinha os cambistas, um verdadeiro mercado na casa de Deus. Aí eu vou ler aqui o comentário da Bíblia que diz sobre esse texto. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. Queria dizer que todos os evangelistas escreveram sobre este ato de Jesus. São Mateus também, São Marcos e São João. Todos descrevem esse gesto de Jesus começar a expulsar de dentro do templo aquelas pessoas que negociavam. Baseado naquela frase que estava escrita, que eles conheciam do Antigo Testamento, depois eu vou comentar aqui, no profeta Isaías, no profeta Jeremias: minha casa será casa de oração, mas vocês a transformaram em abrigo de ladrões. Então, o comentarista aqui desse texto diz assim: o gesto de Jesus não é uma purificação
apenas, mas expressa um julgamento do templo que deixara de lado as exigências da justiça aos que aí acorriam para cultuar Javé. Jesus recorre a Jeremias para denunciar qualquer tipo de apoio religioso à violência e à injustiça. É preciso dar ao templo nova direção para merecer efetivamente a condição de casa de Deus. É o que Jesus faz por meio de seu ensino, que causa o furor das autoridades religiosas e políticas que controlavam aquele espaço. Veja como a coisa vai tomando outro rumo. Por isso que a gente lê aqui em Jeremias o seguinte: Jeremias 7 é uma palavra sobre o templo. Diz assim, eu não vou ler todo o texto, no capítulo 7, vocês podem depois encontrar aí todo o capítulo. Diz a palavra de Jeremias: eu continuarei morando com vocês neste lugar, nesta terra que eu dei a seus antepassados há muito tempo e para sempre. Este templo onde meu nome é invocado, será por acaso abrigo de ladrões? Estejam atentos, porque eu estou vendo tudo isso. Palavra do Senhor. E aqui em Jeremias, vocês também podem tomar, 3º Jeremias, capítulo 56, sobre a casa de oração para todos os povos. Eu lhes darei na minha casa, dentro de minhas muralhas, um lugar e um nome que vale mais do que filhos e filhas. Darei a eles um nome eterno, que nunca desaparecerá. Aos filhos dos estrangeiros que aderiram a Javé para prestar-lhe culto, para amar Javé e serem seus servos, que observam o sábado sem profaná-lo e ficam firmes na minha aliança. Eu os levarei para a minha montanha santa, vou fazê-los felizes na minha casa de oração. Seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos com agrado no meu altar, pois minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isso tudo estava no Antigo Testamento, na profecia. Jesus está cumprindo a profecia. Por isso que quando ele chega aqui e vê que mudou tudo, em vez de oração está sendo lugar de exploração, então Jesus toma uma atitude veemente, porque agora o templo que ele está chamando a atenção é para o seu corpo, para o seu ser. E nós também somos templos do Espírito Santo de Deus. Rezemos a oração dos santos mártires da Ásia, André Dung Lac e seus companheiros. Ó Deus, fonte e origem de toda paternidade, que destes aos santos mártires André e seus companheiros serem fiéis à cruz do vosso Filho até a efusão do sangue, concedei por sua intercessão que, propagando o vosso amor entre os irmãos, possamos ser chamados vossos filhos, realmente o sejamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 19, do versículo 45 a 48. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.